salve, galera! Amanda Rueda na área em mais um Salve Podcast. E tô muito feliz porque hoje a gente vai ter um bate-bola. Vocês mandaram várias perguntas pra gente. Eu tô aqui pra representar a galera e fazer todas elas pro Bispo Daniel Tenuta. Bem-vindo! Muito obrigado, vamos lá. Tem muita pergunta aí, né, pelo jeito? Tem muita pergunta de vários estilos. É mesmo? Boa sorte, vamos nessa. Pra começar leve. Como foi pra você e sua família se adaptarem em São Francisco após ficarem a vida toda no Brasil? Como foi esse período de adaptação? E se você quiser até, não sei se você tem isso na internet, né? Como foi pra vocês irem pra lá e aí sim a adaptação? Tá. Essa pergunta não é leve. Tá. A adaptação é sempre muito desafiador, né? Quando você vai pra uma cultura diferente, quando você enfrenta a barreira de idioma também. Porque você fala inglês, mas de repente a forma como é expressado em inglês é como... Sotaque é totalmente diferente. Totalmente. Você vê um português em São Paulo é diferente do português no Nordeste, em Cuiabá, em qualquer outro local. Então tem vários aspectos que tornam a situação mais desafiadora. Sim. Então a adaptação em si, ela foi mais difícil para mim, menos para a Raquel e menos ainda para as crianças. As crianças são as que se adaptam mais rápido, porque a gente foi numa idade que era muito favorável para eles, né? Os meninos pequenos absorvem muito rápido o idioma, falam bem os dois, interagem. Eles já faziam aula aqui? Eles já tinham um pouco de base em inglês e o que eu entendo é que a criança tem o que a gente não tem. A criança tem a falta de vergonha. Ela pergunta, ela fala, nem se você tá falando errado ou não. A gente não, ainda mais brasileiro. O brasileiro é muito... vaidoso. Eu tenho que falar um inglês perfeito, porque a gente tem essa cabeça vaidosa. Ou medo de ser, né, colocado de lado. Também. Porque há outras nações, não vou falar, né, mas há outras nações que vêm falando, ele não tá nem aí se ele tá falando errado. Não tá nem aí, você entendeu? Então tá bom, é isso aí. Fala errado mesmo, importa que você entenda. A gente não. O brasileiro é uma coisa do nosso povo. Sim. Tem que ser um inglês perfeito, tem que me expressar bem, tem que falar e tal. Então, com essa mentalidade fica mais difícil da gente se adaptar rápido, mas eu acho que foi mais difícil para mim, no contexto profissional, né? Eu tive uma transição de carreira, eu estou num ano muito bom agora, no meu trabalho, academicamente, então quer dizer, o meu primeiro ano, tudo pro Daniel foi mais difícil do que eu sinto pros demais da família. Não estou negando que para minha esposa foi desafiador também. Mas o volume ministerial, como era a intensidade aqui, tudo isso para mim foi bem diferente. Como eu vou evangelizar lá, como eu vou alcançar as vidas, então tudo foi mais difícil. Deus nos levou, já é uma história muito longa, mas foram vários sinais que Deus foi me dando no ano de Paulo, em 2021. Deus começou a falar comigo, dar sonhos, outras pessoas também, mostrando que eu ia para fora, que eu precisava desse tempo. Como eu disse no podcast que nós gravamos, que eu precisava de um refinamento, eu precisava de ter algumas dores que eu nunca teria para ser mais experiente, mais maduro, mais sábio. A minha relação com Deus completamente diferente. Eu sinto que eu melhorei muito em tudo. Tudo. Acontece que muitas vezes pessoas que numa condição como eu tinha dentro da igreja, em termos de influência, de autoridade, quando ela sai do meio, muitas pessoas acontece o contrário, né? As pessoas se perdem, não realizam mais o ministério, não se encontram. Não estou aqui para julgar os motivos e tal. Graças a Deus isso não aconteceu comigo, até pela clara forma que Deus me levou. E por eu não romper alianças, por eu respeitar e amar a minha igreja, mesmo à distância, né? Eu vivo a relação digital, mas de ser participante da igreja, de colaborar da forma que eu podia, de vir ao Brasil e ter a liberdade de estar na minha casa, compartilhar a palavra, ser amado, amar, ser abençoado pelo apóstolo, pela bispa, pelos bispos todos. Então acho que toda a minha jornada ela foi marcada por muita pureza, por muita calma, sem ansiedade, um trabalhar de Deus. E né? Naquele ano de Paulo que você foi percebendo que Deus estava falando com você sobre isso, foi um ano que você falou, tipo, ok, Deus, vamos nessa, tipo, a Não, sua esposa, foi um tal, trabalho tudo, longo. Mas
Muito Foi um difícil. processo. Muito, absolutamente. Por tudo que eu tinha de envolvimento, responsabilidade, eu não queria... A minha maior dor era o medo de que a igreja sofresse algo, ou que alguém fosse penalizado. Um receio muito grande que eu tinha do cuidado com as ovelhas, porque Sim. nós pastores temos essa dedicação muito grande às ovelhas, ao povo, e eu queria ter certeza que estariam todos cobertos, abençoados, dirigidos. Então havia todo um preparo de Deus. Foi que começou no de Paulo, mas foi todo um trabalhar de vários sinais. Eu, assim, confesso, às vezes muito incrédulo, porque Deus dava os sonhos, as visões, sinais, e eu continuava, não, será? Não, será, isso é loucura. Não, e aí tinha o sonho de ir pra fora, mas era uma coisa pra nós distante. E eu tava como Gideão, Senhor, agora eu quero a lã molhada, a terra seca, agora eu quero... Tá, assim, pra não falar que é da minha carne, que é algo que eu forjei, ou que eu quis pra mim mesmo, egoísta. Aham. Né? Então eu tenho a paz, ali, assim, a total liberdade de falar assim, eu tô limpo de qualquer tipo. Se alguém um dia ousou falar algo do tipo, tá em pecado, porque... E você acha que você ter tido uma experiência já internacional anos antes, de alguma forma facilitou algo? Ou, tipo, nada a ver, foram experiências completamente diferentes? Acho que facilitou no sentido de que você vai mais valente, né? É a terceira vez que eu morei terceira vez que eu moro nos Estados Unidos. Aham. Morei quase 2 meses num curso que eu fiz em Boston. Depois, 2 anos na Flórida. E agora já quase 2 anos lá. Só que a gente tem que entender que os Estados Unidos, como o Brasil, os estados são muito diferentes. Sim. Califórnia é muito diferente da Flórida, em vários aspectos. A começar pelo número de brasileiros, né? Número de brasileiros, a influência latina, mesmo a Califórnia sendo muito, cada vez menos, né? Uhum. Eu sinto, pelo menos a região que eu tô, Vale do Silício, muito mais oriental, muito mais influência oriental. Então, muito diferente. Então, são desafios diferentes, momento diferente. Uma coisa é quando eu tava com 20 anos. Sem filho. Sim, vou contar uma coisa. Na época, eu morei na casa de várias pessoas. Eu pegava meu colchão e ia, hoje eu vou morar na sua casa. É engraçado, né? Era... Agora, 38 anos, criança, sabe? Casado, a gente tá casado há muito tempo, né? A gente tá há 15 anos casado, assim, pra nós, a gente casou muito jovem. Uhum. Então, eu tô numa um outro fôlego. Eu sinto, na verdade, que eu tô ficando mais velho e melhor. Mas tem algumas coisas que é óbvio, né? Você não tem aquela mesma força quando você tinha como é menino, né? Sim. Eu vejo a galera fazendo... Eu tava na academia esses dias olhando a molecada fazendo musculação. Eu vejo a galera fazendo, por exemplo, supino, assim... Tudo errado, sim, sabe? Sem a postura correta, Postura correta, tal. Só que o cara não machuca por quê? Porque tá tudo Novinho. novo ainda. Agora, se eu faço do jeito que o cara faz, na hora já, aqui, ó, já levanta uma crona, Aí é um já mês sem arrebenta o ombro. treinar. Então muda, é um exemplo prático que assim, as coisas mudam. Você não tá mais, né, naquela frescor, porém você tá mais sábio, você tá mais experiente. Eu sei que eu não posso fazer um movimento dessa forma, que agora tá fresco, mas a longo prazo vai fazer mal, Sim. né? Bom, a gente tem algumas outras perguntas pra gente indo pros próximos temas. Agora falando um pouco sobre mundo espiritual, a gente tem 2 perguntas sobre isso. Que é, como descobrir o dom espiritual que Deus tem designado pra mim? E é possível eu ter mais de um? É possível ter mais de um, mas isso não tem fórmula. Uhum. Eu sempre falo que você vai ter um entendimento do teu chamado, da tua capacidade, se envolvendo com a obra. Sim. Tá? 2 coisas que você vai ter com envolvimento na igreja, participando, experimentando, conhecendo os ministérios e tal. Sentimento pela obra. Quanto mais você se envolve, mais você vai ter sentimento. Porque é o que produz, né? O amor, o resultado, você vê o fruto, isso começa a crescer dentro de você. E o envolvimento te dá a revelação do que é adequado para você. Porque nós somos membros de um mesmo corpo, mas cada um com uma função. Sim. Então, até com seus próprios talentos naturais e também com os dons que o Senhor concede. Só que os dons que o Senhor concede, eles vão de encontro, primeiramente, ao teu próprio chamado, ao que você é como identidade dentro do corpo. E, ao mesmo tempo, os dons também vêm de encontro à necessidade da obra, ao ministério, que é o serviço. Sim. Tá? Então, eu já percebi que
eu tive dons em momentos diferentes que de repente hoje não se manifestam como se manifestavam naquela época. Não quer dizer que eu não tenha, mas havia a necessidade naquele momento. Uhum. Então isso pode acontecer. Pode ter mais de um? Sim, eu acho que a pessoa com aperfeiçoamento ministerial, com envolvimento e tendo mais atividades em que ela precisa de mais amparo, como se fosse mais armamento, vamos dizer assim, né? Então, ela recebe do Senhor mais dons para que ela seja mais eficiente, mais produtiva. Algo que a gente fala lá no Team para os adolescentes é que os dons, a Bíblia é muito clara que eles são do Espírito. E o Espírito vai dar, igual você falou, conforme a necessidade. E às vezes a pessoa confunde e fica falando, esse é o meu dom. Ou tipo, eu quero esse dom. Eu quero o dom de cura, tipo, só pro próprio ego e não pra curar as pessoas, porque Deus tem algo pra elas. Que é o dom que tem destaque. Né? Então, a pessoa pensa assim, eu quero o dom, o pregador. O dom da sabedoria fica lá embaixo. Todo mundo é o pregador, então eu quero, né, de falar, eu quero esse dom, né, essa autoridade. Ou a pessoa quer o dom da cura, né? E é uma pena, porque provavelmente isso não vai acontecer exatamente pela motivação. Perfeito. Né? Eu acho que quanto mais Deus te dá poder, mais humilde, mais vigilante você tem que ser. Para que a carne não tenha ocasião e o inimigo acabe se aproveitando e criando situações para que a pessoa se perca, se esvazie, né, da sua autoridade. E como que a gente pode fazer, que foi uma pergunta que a gente recebeu, para saber ouvir a voz do Espírito Santo? Isso para mim também é uma outra coisa um pouco complexa, não tem fórmula, porque nós somos diferentes. Deus vai falar comigo de uma forma e vai falar com você com outra, porque eu não sou igual a você. Então a forma como eu sinto, a forma como eu me comunico, que eu recebo, ela vem de toda uma personalidade, de toda uma jornada completamente diferente da tua. Sua história com Deus, né? Então o que a gente tem que fazer é buscar, e Deus vai falar da forma que a gente entende. Então a pessoa vai falar em sonhos, vai falar em visões, de repente Deus não vai falar com pessoas dessa forma. Deus vai usar pessoas para falar com ela. Tá certo? Então é muito importante a gente ter essa expectativa ajustada. Vou dar um exemplo incrível que talvez caiba aqui. Elias andou 40 anos no deserto, porque o anjo falou, come porque você vai andar muito, chegou no Monte Horebe, aí ele entrou na caverna, aquela loucura, né? E ele olhou para o monte, e eu acho que a expectativa dele era a expectativa do Sinai, né? Sim. Com Moisés, como é que foi? Como é que foi com Moisés? Fogo, estrondo, terremoto, né? Todos os efeitos de Hollywood, nossa, pirotécnico. Aí teve terremoto, teve isso, teve aquilo, Deus estava nisso tudo? Não. Aí veio uma brisa. Então Deus já estava tratando um problema. Elias tinha essa coisa da ansiedade, tinha essa coisa da expectativa, né? Ficou abatido com a ameaça de Jezabel. Então Deus vai falar da forma apropriada com você. Então você não precisa ficar preocupado e assim, e aí, como é que vai ser? Me ensina, então não. Busca e Deus vai falar com você da forma que você compreende. Talvez a forma mais fácil, assim, pra pessoa, se ela tá perguntando isso, é porque talvez ela tenha dúvida de como começar a discernir. É através da palavra, né? Começa a ler a palavra, entender quem é Deus e aquilo que ele fala para os servos dele na palavra, e você começa a ter entendimento de como ele pode falar com você. Algo que serve como regra para tudo é o que vem de Deus traz paz. Uhum. Ainda que seja uma exortação, o sentimento que produz em você não é uma condenação, não é um terror, não é um medo. Então, quando às vezes a pessoa fala assim, eu tive um sonho, bispo, aí vem um negócio super psicodélico, violento, agressivo, eu falo, cara, Deus não se move dessa forma. Deus não vai agir com violência, sangue. Então, para mim não faz muito sentido. Deus pode falar algo complexo, difícil, uma exortação dura, mas com aquilo que não vai ferir o sagrado. Sim. Tá. Boa. Próxima. A gente tem algumas perguntas sobre vida sentimental, vou entrar nelas. Então, bispo, a gente estava discutindo no carro um assunto polêmico, queria saber sua opinião. Quem ama trai? Ou quem ama tem a possibilidade de trair? Manda um abraço pra galera de Santos e Litoral. Essa é uma pergunta que a gente tem que entender a definição de amor, tá? Porque eu acho que quem ama segundo a essência de Deus, não há espaço para traição. Até porque há algo muito ético que vem do amor incondicional de Deus, que é se põe no lugar do outro. Simples assim.
Jesus fala de 2 mandamentos: amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar ao próximo como A si mesmo. a si mesmo. Você gostaria que a outra pessoa te traísse? Não. Certo? Geralmente não. Certo? Hoje esses casais mundanos é outra É. coisa. A relação aberta, entendeu? Isso é, pra mim, completamente incompatível. Mas cada um colha das suas escolhas. Agora, no aspecto cristão bíblico, se eu amo incondicionalmente, eu amo a minha esposa como a mim mesmo, não há espaço para isso. Entende? Então eu entendo que às vezes a relação ali não está sendo movida por um amor realmente genuíno, espiritual, santo, está sendo movida por uma conveniência carnal. Só porque encontrou alguém, tá junto e pronto. Um amor, pode ser um amor que a Bíblia, não a tradução grega, mas talvez a Septuaginta, mas assim, o amor eros, né? A pessoa está ali porque é uma conveniência passional, ou tem gente que está junto porque é amigo, né? Filéu, é mais um relacionamento fraternal. Agora, se é Deus que une, eu acho que tenho certeza que não existe cai. espaço para isso. Perfeito. Tá? Próxima. Meu marido não é convertido e tem me tratado muito mal. Por muitas vezes eu penso no divórcio tendo a infelicidade da minha parte. A gente teria que, nesse caso, ter mais informação. Por isso que eu sempre falo que esse tipo de situação, primeiramente, acompanhamento pastoral. Pastores experientes para entender mais os detalhes, para dar um conselho, para estar no dia a dia, para ajustar na jornada a pessoa a ter comportamentos que possam levar o incrédulo a se arrepender e a ter um comportamento diferente. E dá pra ter acompanhamento pastoral mesmo ele não sendo da igreja? Não, absolutamente. Sim. Absolutamente, ela está lá por ele. Então a Bíblia fala assim que a mulher, pelo seu testemunho, ela pode ganhar a alma do marido. Tá? Eu acho que a linha do tratar mal e tudo mais, ela é ampla. Então, assim, uma coisa, tratar mal o que é? Violência. Violência, Crime. crime, aí é diferente, certo? Isso é intolerável, ponto. Tá? Adultério, o próprio Cristo fala, se houver adultério, você tem a liberdade de encerrar esse relacionamento. Agora, a pessoa trata mal por quê? Porque ela não tem o amor de Cristo no seu interior, ela tem hábitos e tudo mais, mas que ela pode, com o tempo, pelo seu testemunho, pelo amor que é derramado sobre ela, mudar. E eu já vi muitas vezes isso acontecer. Agora, infelicidade. Isso é uma outra coisa que sempre para mim é relativa. Eu já vi gente também que terminou, exemplo, tá? Terminou o relacionamento, estava infeliz, entrou em outro, ficou pior. Entendeu? Tudo envolve risco. Sim. Eu acho que as pessoas, elas são naturalmente sempre insatisfeitas. A pessoa tem um casamento maravilhoso, mas ainda... Quer dizer, o outro tá desesperado porque o marido não fala nem eu te amo. Agora, aí o outro que o marido fala te amo, abraça tudo. Eu queria porque eu fiquei sabendo que o outro marido leva flores. Você tá olhando pro outro, você não tá olhando pro seu. A grama do outro é sempre mais verde. Entendeu? Esse é o problema. As pessoas ficam olhando pros outros, não olham pro que tem. E aí depois, por qualquer motivo fútil, encerra um relacionamento bom, acha que vai conseguir outro melhor e não consegue, e aí vive um ciclo destruidor, né? Eu acho que algo muito precioso que o Bispo G me ensinou é a gente desenvolver... Bispo G é pai dele, tá? Pra quem não sabe. Exato. Isso é uma coisa muito boa do meu pai, no sentido de... Ele me ensinou sempre a enxergar mais as virtudes do que os defeitos, porque a gente tem a tendência de sempre enxergar defeito, só o defeito. Para um pouco e olha as virtudes do teu marido. Olha as virtudes da tua esposa. Defeito todo mundo tem. Às vezes a virtude que ele tem, o outro não tem. E o defeito, tudo bem, o outro tem a virtude que ele não tem. Acontece. A gente quer, claro, que a pessoa seja perfeita, tenha todas as virtudes. Quem não gostaria, né? Mas essa não é a realidade. Agora, se eu olhar para minha esposa ou ela olhar para mim só pelos meus defeitos, a gente vai ter uma relação amarga, crítica, problemática. Agora, eu olho para as virtudes da minha esposa. Eu olho para as coisas incríveis que ela faz e os defeitos, eles são enfraquecidos por toda a força das virtudes que ela tem.
Isso faz o nosso relacionamento ser absolutamente saudável. E eu a ajudo, em vez de condená-la, naquilo que são as fraquezas dela, como ela sempre me ajudou nas minhas fraquezas. Isso é um relacionamento de edificação. Quero um podcast com vocês dois agora. Ah, que você convencer a Raquel, Nossa, ia ser muito 10. que é muito reservada. É um grande desafio. Se você conseguir, maravilha. Oração e jejum. Próximo. Agora a gente vai entrar em algumas coisas de ministério. Ok. Vamos lá. Como lidar com lideranças autoritárias e que ferem as vidas com atitudes e palavras? Tá. Bom, é outra coisa que pode ser subjetiva. O que é uma autoridade autoritária? Porque a pessoa pode ser realmente autoritária e ter um abuso de poder, que é absolutamente pecado. Ou pode ser uma pessoa rebelde, que acha que a pessoa que tem uma tratativa de autoridade saudável, mas como ela é rebelde, já tem muito está sendo muito autoritário. Entendeu? Isso é a primeira coisa que a gente precisa analisar. Agora, dentro do aspecto bíblico, com o entendimento do que é uma autoridade saudável biblicamente, se essa pessoa está sendo abusiva, então a minha primeira atitude é conversar com ela. A Bíblia ensina isso, esse é o caminho. Uhum. Primeiro eu converso com a autoridade. A autoridade não me ouviu, então eu vou à igreja. Então eu busco a autoridade superior e falo, olha, eu conversei com a autoridade, mostrei informações, vim com fatos, porque também tem que ir com fato, tá? Eu vejo muitas pessoas ir com testemunhas, porque muitas pessoas vão no seu achismo, tá, e cadê o fato? Porque um outro problema que acontece às vezes, principalmente num ambiente em que há transição de liderança, a pessoa acaba se apegando ao anterior, aquela afeição, aí vem um que é diferente, aí tudo vai ser ruim. Porque ela não se abre a se relacionar com o diferente. Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema, porque, pela graça do Senhor, eu tive o entendimento de que se eu estou sob uma liderança diferente, eu tenho algo diferente a aprender. Ponto. Seja inteligente. Então, se ele se relaciona dessa forma, eu vou aprender agora uma outra forma de me relacionar, uma outra forma de me comunicar. Por isso, podemos resumir tudo que a gente está falando até agora sobre se seus olhos forem bons, todo o seu corpo é luz. Tudo é uma questão de perspectiva. Se a autoridade não concorda, você está errada, e de repente precisa ver, porque às vezes a autoridade até acaba corrigindo essa pessoa, às vezes pede perdão, olha, realmente eu me excedi, e se acerta. Não, mudou, continue, né, com comportamento, eu vou para a autoridade superior e falo, olha, estou aqui com testemunhas, estou aqui com fatos, de que essa pessoa não está tendo uma postura adequada. E a igreja precisa ter um ambiente santo e saudável o suficiente para não ter nenhum tipo de retaliação quanto a isso. Bom, isso acontece também no ambiente profissional, né? Muitas vezes pessoas têm problemas com os chefes delas, quando conversam não funciona, e aí fala com o chefe do chefe e tenta resolver de uma outra forma. Não que tem ouvidoria para isso, tem canais anônimos. Exato. Trabalho não tem a santidade que tem o ambiente da igreja, né? Então o trabalho tem os seus grandes riscos aí, né? Mas por isso que a gente tem que ter muito discernimento. Eu acho que uma coisa muito importante quando você vai denunciar algo, isso é uma dica preciosa, é a forma como você fala. Porque uma coisa é você pensando como igreja, como corpo, porque a autoridade abusiva não é uma coisa assim pessoal, porque às vezes pode ser uma coisa de ordem pessoal. Uhum. É olhando como um todo, e a forma como você expressa isso, falar autoridade com todo respeito, né? Porque hoje tem uma geração que se perdeu o respeito e a reverência por autoridade espiritual que Deus instituiu. Né? Está absorvendo essa coisa secular, de horizontal, e confunde um pouco as coisas. Eu absolutamente entendo que nós vamos para os céus. Jesus fala claramente no Sermão do Monte que há estaturas, né, quanto ao que você produza, né, quanto à prática dos mandamentos, quem vai ser pequeno, quem vai ser grande. E há também uma organização na igreja, porque senão vira uma anarquia, vira uma confusão. Então existem pessoas que são levantadas pela própria igreja e pela direção do Espírito Santo para que haja ordem. São um caos. Essas pessoas que são experientes e levantadas, nós devemos o devido respeito. Né? Então eu vejo dessa forma. Se a gente respeita no nosso trabalho, eu acho que ainda mais na igreja, que é algo tão puro, tão santo e tão sério. E que nós estamos todos ali voluntariamente. Sim. E para fechar nossas perguntas de hoje, queria saber como você viver, o que você enxerga de um modelo ideal que você acredita para ser feito
o salário daquele que serve na obra de Deus. A gente recebeu uma pergunta que fala sobre 1 Timóteo 5,17, que fala que é digno dos presbíteros receber o salário no trabalho Sim. da obra. No caso o termo presbítero se refere aos líderes Sim. que se dedicavam integralmente ao ministério. Eu acho que uma pessoa que se dedica integralmente ao ministério, que realmente se dedica, tá? Tô colocando, deixando isso claro, que cuida das pessoas, que administra a igreja, que deixa a igreja em ordem e tudo mais, ela é digna de um salário coerente. Porque ela tem família para sustentar, tem conta para pagar. Eu não acho certo a pessoa enxergar a igreja como um meio de enriquecimento, tá? Não quer dizer que a pessoa não venha a enriquecer, porque se a pessoa ela tem uma boa gestão financeira, ela pode garantir um futuro legal, bacana, que ela é digna disso. Porque isso é uma outra coisa também que as pessoas não entendem. Há pessoas que ganham bem, gastam mal e vivem em miséria. Agora, uma pessoa pode ganhar um salário ok, justo, razoável e prosperar porque é um bom administrador. Tá? Esse é o primeiro entendimento, a dignidade. Agora, como isso é feito, eu acho que isso tem que ser feito em base com um estudo do que seria um salário adequado, justo, digno, para uma pessoa se dedicar. E aí varia muito do como isso vai ser comparado a uma realidade mercadológica, certo? Até porque, se você quer ter uma realização financeira muito grande, então vai para o mercado de trabalho, certo? Quer ganhar muito dinheiro, quer ser rico, vai para o mercado de trabalho. Então você não quer ministério, você quer o dinheiro, então vai trabalhar, vai no mercado e tal e dedica o teu tempo parcial para a igreja. Agora, tempo integral, você vai receber aquilo que é adequado para suas necessidades. E eu acho que precisa ser feito também um estudo da região que a pessoa vai. Porque o custo de vida em São Paulo é completamente diferente de uma cidade interior. Sim. Ou de um outro estado. Assim como eu falo em campo de multinacional. Tá? O custo de vida na Flórida é diferente da Califórnia. A Califórnia é muito mais alto, muito mais impostos. Então, numa mesma posição, com mesma responsabilidade, com o mesmo número de pessoas abaixo, vai ter um salário na Flórida e vai ter outro na Califórnia. Porque tem que se adequar ao custo de vida. Perfeito. E analisando as perguntas que a gente recebeu, você vê que são muito... A galera tá perguntando muito sobre comportamento. Como eu ajo nessa situação, como funciona tal situação. Pra gente fechar aqui o podcast, que recado você dá pra galera de como eles podem ir atrás dessas respostas, que às vezes eles... Claro, eles poderiam ter dado um Google, mas eles quiseram perguntar pra você. Quais outros meios confiáveis eles podem encontrar pra buscar informação? Muito legal. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque algo maravilhoso que a mídia social deu pra gente, a internet, é o acesso a muita informação. Então, coisas que antes a gente tinha que comprar livros enormes, às vezes não tinha tradução, é complexo, hoje está muito mais acessível. O problema é interpretar isso. O problema é você julgar o que é adequado e o que não é. É você ter uma boa teologia, uma teologia adequada. Então, hoje eu vejo, infelizmente, muita discussão doutrinária. Vou dar um exemplo, vamos falar de dízimo, que talvez seja um dos top 10 polêmicas de meio cristão. O Brasil discute demais sobre isso. Até porque talvez um dos motivos seja líderes que tiveram um comportamento inadequado com a gestão financeira. Agora, você não pode achar que todos os pastores são assim. Você não pode nivelar você pode tornar essa conversa rasa. Você chega aos Estados Unidos, na igreja, como eu falei, lá no Vale do Silício, lá em São Francisco, eu conversando com Edna, falando assim, sobre dízimo. Eu falei, como é que você se relaciona com o dízimo? Todo mundo aqui é dizimista. Porque eu vejo que não é ministrado muito na igreja. Uhum. Todo mundo é. Porque não tem essa discussão. Eles não têm espaço, porque eles vêm de uma cultura generosa, esclarecida de que essa contribuição é importante, que prospera. Então ele já... Tá entendendo? A gente que vem de uma realidade, de uma mentalidade infelizmente muito exploratória, né? A gente enfrenta muita miséria e tal, a gente acaba tendo limites. Assim, exato. Então eles prosperam pela liberdade que tem e que gera a generosidade.
Então você vê uma coisa que aqui todo mundo discute. Não, porque não é bíblico, é da antiga, é do novo. E todo mundo tem um que quer defender, que é pró. Quando fica uma discussão eterna doutrinária. E pros outros caras, tipo, meu, vocês estão aí, cara. Tipo, que perda de tempo. Sabe? Na boa. Prova aí e vê o que Deus vai fazer na tua vida, tá tudo certo. E se não quiser também, tá tudo certo, cara. Cuida, entendeu? Vai cuidar da tua vida. Então é muito rasa, eu vejo as coisas são muito rasas, é muito irritante. Desculpa, isso é uma coisa que. Isso eu não tenho saudade do Brasil. Entendi. Já que vocês perguntaram hoje em dia, vocês têm saudade? Isso eu não tenho a mínima saudade. A discussão doutrinária brasileira, das diferentes doutrinas, liturgia, é muito medíocre. É muito miserável. Não dá. Você fica. Chega, desculpa, é repugnante pra mim. Sim. Porque o que é mais importante, vamos falar de salvação, galera, vamos falar de evangelização, vamos cuidar de vida, vamos pastorear, vamos falar de santidade, mas vamos falar do que é o modelo que Jesus nos deu? Isso é pouco falado. Ou quando é falado, é usado também pra ter clique, pra chamar atenção. É uma tristeza, eu lamento isso, né? Desculpa aqui o desabafo. Então, para você que está me assistindo, você tem que tomar muito cuidado com a doutrina que você está seguindo, você julgar aquilo que é. Eu aconselho uma profunda leitura bíblica, tá? Você pode ter material de apoio, tem cursos incríveis e tudo mais. Assistir o Salve. Salve. Tudo isso é muito bom e você tem que julgar, né, o que é adequado e o que não é. Agora, como ler a Bíblia? A dificuldade das pessoas é como ler a Bíblia. Então não leia a Bíblia muitas vezes para ficar batendo meta. Eu vou ler a Bíblia em um ano, 4 capítulos por dia. Você pode até fazer isso para ter a realização que, ler a Bíblia em um ano. Beleza. Não vou te condenar por isso. Tá, o que você aprendeu nesse um ano? O que realmente foi a fundo? É muito melhor você ler um capítulo ou um trecho bem lido, às vezes com um bom dicionário bíblico, com um entendimento histórico, contexto histórico, o contexto cultural, para você entender o sentimento do personagem, o que ele está expressando. Por isso que eu falo que quem estuda a Bíblia fatalmente vai ter que estudar história, cultura. E você pedir para o Espírito Santo a revelação. Eu já li sobre José do Egito inúmeras vezes, e eu sempre prego diferente. Porque sempre há algo a mais a aprender conforme você vai lendo. E eu acho muito interessante alguns detalhes que a Bíblia ela vem para te chamar a atenção. E eu não quero ficar falando assim, revelação. Não, simplesmente são coisas que a gente tem que prestar atenção, ponto. Eu não quero ficar jogando para mim, eu tive uma revelação. Amém, cara. Todo mundo pode ter, Deus entrega. Estou falando de coisas que chamam a nossa atenção para nos ensinar. Como é profundo o texto, como o sentimento da pessoa. O José do Egito. Ele encontra os irmãos, ele fala duas coisas, né? Ele fala, eu sou José, o seu irmão que vocês venderam para o Egito, e meu pai está vivo. Imagine os 11... Em choque. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O cara fala que é José e depois pergunta se o pai está vivo. Aí José viu que eles estavam em choque. Aí ele entendeu, ele se aproxima deles, porque se José falar para se aproximar, eu fico imaginando a cena que os caras ficaram em pânico. Talvez andaram até para trás, porque se o José tá vivo, a gente vendeu, o cara é governador do Egito, o cara vai se vingar. Lascou. Eu não vou me aproximar do cara se vingar, eu vou... Aí, não. Se aproximem. E aí ele começa a falar. Porque ele já entendeu a reação deles. Não se condenem. Não foram vocês. Foi o Senhor que me trouxe aqui para preservar vocês. E ele mostra uma maturidade de alguém que estava curado para levar os seus irmãos a um arrependimento genuíno. Aí tem toda a gente teria que voltar toda a história. Mas é muito chocante como o que acontece com Jacó. Que a gente sempre está focado na história de José e esquece Jacó. Né? E a palavra fala no final do capítulo que quando os irmãos voltaram para falar com Jacó, né, eles falam, olha, José está vivo e tudo. A palavra fala que Jacó ficou como que o coração sem bater. Ficou em choque. Nossa. E aí, ele duvidou, porque ele falou, não, vocês estão me enganando, porque eu imagino, todos os anos, porque quando ele soube da morte, lá atrás no capítulo 37, de José, gente, ele falou, eu vou pro túmulo chorando. Acabou a vida dele ali. Jacó morreu naquele momento, ele não tinha mais prazer de viver. Ele viveu menos que o pai e que o avô, bem menos.
A vida dele acabou, emocionalmente comprometido. Ele já era um cara desgastado por toda a jornada dele, que foi muito, muito insana. De injustiças, perseguição, tudo que ele viveu. Acabou a minha vida. Ele não tinha força para abençoar os filhos. Acabou. Né? Então, quando eles contam, ele fala, não. Ele não dá nem pra acreditar, né? Porque era um cara que chorava todo dia. Daí depois, quando eles dão detalhes, não, você não entendeu, pai, ele tá vivo, tem um grupo aqui pra nos levar, tá aqui a carruagem, tá aqui o suprimento, nós vamos morar em Gósen, é real. Quando ele vê que é real, que ele vê todas as provas ali, olha o detalhe da palavra. E o espírito de Jacó reviveu. Ou seja, ele passou a vida espiritualmente, depois de José, morto. Não tinha mais prazer com nada. Agora imagine, se não houvesse esse reencontro, essa transformação, eu não estou aqui afirmando teologicamente para não vir os teólogos loucos e tacar pedra. Mas duvido demais que Jacó entregaria as bênçãos de Gênesis 49 para os filhos dele. Tamanha era o desgosto, a enfermidade da alma e o desgosto dele. Entende? Então você começa a enxergar a Bíblia muito diferente, não é mais a historinha de José, então você começa a ver os detalhes e fala assim, cara, isso aqui é uma cura. Eu não posso passar a minha vida chorando por alguém que se perdeu. Olha o que Jacó se tornou. Morto, um zumbi. Que não tinha mais prazer com nada. Mas olha o que um encontro de ressurreição faz na vida de um homem. Que é o encontro que a gente tem com Jesus. E como você pode levar o Antigo Testamento ao Novo Testamento? Porque tem gente que... o Antigo Testamento, prega muito Antigo Testamento. Você pode pregar o Antigo Testamento desde que aponte para Cristo. Tá tudo certo. Porque você vê Cristo no Antigo Testamento. Entendeu? Claro que no Novo Testamento você tem a plenitude. É outro rolê. Mas você pode. Não tem como você olhar uma história dessa e não ver o que é o cristianismo nisso. Sabe? Um reencontro de ressurreição. Que eu não tenho mais prazer de viver, não quero mais nada, acabou. Eu não olho pros filhos dele. Vocês deixaram meu filho morrer. Eu acho que ele pensava dessa forma. Vocês deixaram meu filho morrer. Era o meu favorito, era o mais novo. Como vocês deixaram ele morrer? Imagina como era esse cara. E ele já era assim, um couro duro, entendeu? Ele já era um cara, por tudo que ele veio com o Labão, com todas as loucuras e tal, e o tempo com o irmão. Quer dizer, então, é isso que a gente precisa ter com a Bíblia. Sentir, entender. E o que eu posso extrair dela para mim? Como ela se encaixa no século XXI, nessa terceira década. Sabe? O que Deus quer falar para mim através disso. Então isso é uma busca simples? Não é. Para uma sociedade imediatista, isso é um grande desafio. Porque prefere pegar o quê? Vamos pegar aí qual que é o youtuber do momento, qual que é o teólogo do momento. Eu não vou falar nomes, eu ouço alguns também. Eu respeito todos. Eu ouço quem não concordo, quem concordo parcialmente. Todos eu sou assim, eu concordo pouco e não concordo. E tá tudo certo. Como também não dá concordar, aí é reino. Tá tudo certo. Agora, é muito mais fácil falar o quê? Eu vou pegar lá, vou digitar o nome dele com o nome do personagem, e ele vai falar lá e tá tudo certo. Um vídeo de, sei lá, 15, 30 minutos, velocidade 2, acabou. E ele perdeu isso que eu acabei de te falar. Você perdeu essa relação, essa descoberta, e de você enxergar isso na tua vida. Como? Eu falo porque eu sou um apaixonado pela Bíblia. Eu chego lá no meu trabalho, né, na minha bio eu falo, um homem apaixonado pela Bíblia, um homem estudioso da Bíblia, porque eu vivo, o que eu estou amando agora é estar no caminho do meu trabalho e colocar a Bíblia em áudio em inglês. A experiência com o texto em inglês é completamente diferente da de português. Como assim? É o mesmo texto, mas sim, as histórias são as mesmas, então, mas a forma como expressa em inglês é diferente. Eu acabo tendo até uma leitura em alguns pontos que eu não conseguiria ler em português. Pela riqueza do tradutor, enfim. Então são vários detalhes. Então o que eu posso aconselhar é se relacione com a Bíblia. Tenha paixão, busque. É a palavra de Deus, o teu Criador. É a fonte direta. Tudo tá lá. Isso vai te dar sabedoria para discernir o que é uma doutrina ruim, o que é uma teologia fraca. E assim por diante. E aí a pessoa começa a criar as próprias opiniões, o que ela acredita, exatamente como você falou, vou ver um youtuber, não vou concordar com tudo, vou ter a minha percepção daquilo, a percepção que a palavra fala. Exato, você vai ver que esse cara é um cara legal, um cara com uma boa intenção, mas ele não tá falando algo que é certo. Perfeito. Ele tá falando aquilo que é conveniente pra ele.
Porque outra coisa que eu vejo também, muitos youtubers eles vão falar aquilo que é conveniente para trazer o público para ele. Certo? Ou ele vai deixar, ou ele vai omitir, ele não vou falar disso aqui porque isso aqui vai trazer o público para fora. Agora não tem como, eu entendo assim, não tem como negociar a palavra. Tá lá. Sim. Eu tenho que transmiti-la, certo? E algo que me ajudou muito é a curiosidade de uma criança mesmo, né? Meu pai, eu tive a sorte também, então isso eu acho que é uma vantagem que poucos têm, de ter um bispo em casa, de ter um mestre, então... Só que eu vejo filhos que têm mestres, mas não aproveitam a oportunidade como eu aproveitei. Sim. Então quando eu ia pra praia surfar, por exemplo, até chegar, por exemplo, em São Sebastião, eram 2 horas, sei lá, pra Cambori, Baleia, qualquer praia, eram 2 horas perguntando tudo pra ele. Tudo. Mas por que isso? Mas quem criou Deus? Como é que... As perguntas mais insanas, mais sem resposta. Mas eu perguntava. E eu fui aprendendo com uma boa teologia. Né? Ou já teve momentos com meu pai, depois mais velho, que fala assim, pai, te amo e te respeito, mas eu não concordo teologicamente com isso. É sinistro. E ele me respeita. Eu falo, eu não vejo dessa forma, pai, mas tá tudo certo. E ele, meu mestre. Sim. E tá tudo certo. Bispo, muito obrigada pela sua participação. É uma honra pra gente poder ter um pouquinho da sua jornada aqui no Brasil. Você tá aqui com a gente no Salve. Obrigada mesmo por responder as perguntas da galera, pelos conselhos que você deu. E obrigada a você aí de casa. Valeu. Que assistiu até aqui. Deixa aí nos comentários qual pergunta foi mais interessante pra você. Se você tiver outras perguntas, comenta aqui também. E salve, galera! Dá um like nesse vídeo e até o próximo podcast. Valeu!